Nós queremos falar nessa noite sobre uma família feliz, uma família de sorte, uma família abençoada. O termo alegria, felicidade, no conceito bíblico, muitas vezes está relacionado com algo abençoado, algo agraciado de fato. E a gente pode falar com tranquilidade sobre a família feliz. E você deve lembrar de alguns momentos muito felizes da sua família. Eu sei que também há lembranças que não são tão especiais assim, há dores, talvez questões que precisam ainda ser curadas, há talvez mágoas que também a gente deve processar, a gente deve perdoar os nossos pais. Se acontecer alguma coisa, ou irmãos, a gente sabe que na dinâmica familiar às vezes as coisas não são muito fáceis, mas certamente você presenciou momentos de felicidade, de alegria, de bênção na sua família, ou talvez juntamente com aqueles que criaram você. Isso trouxe uma riqueza imensurável, trouxe algo muito especial ao seu coração que vai permanecer para sempre. E para termos um ponto de partida para a nossa reflexão nessa noite, nós queremos meditar no Salmo 1. Salmo 1 fala de uma felicidade, fala de sucesso, fala de uma árvore, como já foi citado no culto, fala de algo que deve dar muito certo na nossa vida, como também fala de algo que um dia talvez tenha sido árvore, não é mais, que secou, que virou palha, e agora está sendo levada pelo vento de modo desorientado, e está por aí sem finalidade, sem objetivo. O Salmo 1, ele tem uma profundidade de reflexão muito grande, porque as pessoas da antiguidade, eles tinham os seus pontos de encontro, de conversa, de debate, de reflexão, de filosofia inclusive, muitas vezes na porta dos muros de uma cidade, ou em alguns cruzamentos, alguns pontos estratégicos, os sábios sentavam para conversar, para discutir, para externar sua sabedoria, seu conhecimento, e muitos aprendizes estavam lá também para absorverem alguma coisa e levarem para a vida. Então havia muitos lugares onde a sabedoria era espalhada, era semeada na vida das pessoas. E o Salmo, ele começa a enfatizar isso, mas ele enfatiza o aspecto negativo. E nós queremos fazer a reflexão nesse sentido. Diz lá, Salmo 1, versículo 1, até o versículo 6, felizes, e quando fala felizes, tem uma versão antiga que fala bem-aventurados, pessoas abençoadas, pessoas de sorte. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho, elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus, eles são como a palha que o vento leva, e no dia do juízo eles serão condenados, e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém a vida dos maus são a desgraça, o fim dos maus serão a desgraça e a morte. O Salmo 1, ele expressa a realidade da vida e faz um contraste, para que haja compreensão. Nem todos os caminhos são caminhos de bênção, nem todas as dicas aparentemente sábias são dicas de vida. E aí o salmista fala, felizes são aqueles que sabem dizer não, felizes são aqueles que têm um discernimento, que sabem separar as coisas, felizes são aqueles, abençoados são aqueles que evitam alguns lugares, que não achem que todo lugar é lugar de bênção. Felizes são aqueles que aprenderam a evitar algumas coisas, que sabem discernir numa fala bonita o que serve e o que não serve,
o que presta e o que não presta. E aí o salmista fala sobre essa necessidade de aprendermos a dizer não para algumas coisas. E aí ele enumera as diversas situações. E aí ele diz, mas ao contrário desses que sentam na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, aqueles que não são tementes a Deus, o que vivem de modo contrário, eles têm um hábito, uma conduta, um comportamento diferente. E por essa razão eles vivem, experimentam algo maior, porque o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e de noite. E aí, quando nós pensamos em leis, nós nos preocupamos porque nós não gostamos de leis, ou você gosta? Quando você vê uma série de leis sendo enumeradas num estabelecimento, você quer ficar lá ou você quer sair? O adolescente e o jovem chega no retiro, geralmente naquela primeira reunião há uma orientação, tem que ser assim, não pode ser diferente. E lógico, todo mundo concorda naquele momento, todo mundo diz sim senhor, sim senhora, serei obediente até a morte. Passam 15 minutos, aí a vontade de desobedecer às vezes torna maior do que a de permanecer de acordo com as leis. Só que há muitas leis, e essa é a dificuldade nossa, que são burras. No mundo afora você vai encontrar leis que não fazem sentido. Agora, quando Deus fala das suas leis, Ele fala de uma lei que tem suas consequências. A transgressão da mesma leva a prejuízos, e a obediência leva ao sucesso, ao bem-estar, a ser uma pessoa abençoada. E muitas vezes nós não compreendemos isso, como nós estamos acostumados com leis burras, com leis que não têm lá significado, não têm lá lógica, nós achamos que Deus também teve lá o seu momento de fraqueza, deu uma série de ordens, mas eu vou escolher se eu obedeço ou não aquilo que Deus orientou. Mas da mesma forma como o universo está submisso a leis, o planeta Terra está submisso a leis, e você que já estudou um pouquinho, você conhece algumas leis da física, do deslocamento, queda livre, da resistência do ar, e tantas outras leis, da gravidade e outras mais, da energia, né? Você conhece algumas das leis, e você sabe que não adianta contestar uma lei da natureza, porque contestando uma lei não muda nada no resultado. Ela vai acontecer de acordo com aquela lei. E o universo vai continuar rodando, você concordando com ele ou não, ele vai continuar, porque ele é sustentado. Então existem princípios, e quando Deus fala em leis, Ele não fala apenas numa proibição, isso tem o seu significado, tem a sua razão de ser, e isso precisa ser compreendido. Aí o texto fala assim, tem aqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, daqueles que são cabeça oca, aqueles que não se importam com as regras da vida, mas tem aqueles também que, pelo contrário, reconheceram que há leis que trazem vida, e nessas leis meditam de dia e de noite. Esses são como árvores plantadas junto ao riacho, que tem a sua água contínua, extraem daquela água, toda a energia que precisam, ou grande parte da sua energia, e vão continuar verdes, dão fruto no tempo certo, a sua folhagem não murcha, e tudo vai bem. Temos os que são como árvores, e temos aqueles que são como palha. A palha, um dia foi um vegetal, vivo, agora não é mais. Um dia cresceu, agora está morto. Um dia talvez teve lá a sua importância, mas não está mais ligado àquilo que a sustenta, por alguma razão, dificuldade de raízes, de caule, a gente não sabe o que. Aquele vegetal agora é palha. E o vento, como diz o texto, carrega essa palha de um lado para o outro, algo que a gente conhece muito bem aqui na Bahia, O vento vem, aquele vento do mês de agosto,
e aí você vai, você limpa a calçada, você varre o jardim, e 2 minutos depois, há muita palha naquele lugar, por causa do ar seco, por causa da falta de água, por causa da árvore que se protege do calor e vai liberando algumas folhas, enfim. Aí você tem a sua palha para varrer, que um dia foi vivo e já não é mais. E aí o texto nos diz que há aqueles que são como árvores e ainda permanecem na água, e há aqueles que são palha, que um dia foram e não são mais. Fizeram parte, agora não são mais. E aí o texto final, ele é muito forte, porque ele fala de uma avaliação, fala de um juízo, fala de um mensurar da vida, e diz que no dia dessa avaliação, alguns serão separados dos outros, porque são diferentes na sua origem. E aí ele diz, Deus dirige e abençoa as pessoas corretas, que lhe obedecem, mas o fim dos maus é a desgraça e a morte. E isso é muito forte. Agora nós queremos trazer isso para o contexto de uma família, porque nós vemos os pequenos, admiramos a beleza dos pequenos, e a gente diz, nossa, que criatura maravilhosa. E queremos que o pequeno se desenvolva, ele tem o DNA nosso, ele é maravilhoso, ele tem inteligência, é mais inteligente do que os pais, geralmente, né? Mais esperto que os pais, manipula a família toda. A gente vê essa criatura crescendo, e o que nós mais gostaríamos que ela fosse bem-sucedida. E aí a gente cuida da criatura, e ela se desenvolve, mas muitas vezes o que falta é o que está aqui no Salmo. A atmosfera, o ambiente não está adequado para que essa criatura, essa criança, se desenvolva de modo correto. E aí nós temos dificuldades familiares, na dinâmica familiar, problemas. Há problema com o irmão, problema com o pai, problema com o filho, mas aonde está o problema mesmo? Por que aconteceu com meu filho? Não deveria ter acontecido. E aí a gente vai buscando no nosso arquivo a razão do filho não ter dado certo. O que aconteceu de fato? Essa é a reflexão. A criança, ela precisa ter uma atmosfera inspiradora. Só que isso não é apenas colocar uma televisão de 50 e 60 ou 70 polegadas ali, com imagens bonitas. Ela precisa de conteúdo, ela precisa de informações importantes, ela precisa de algo que a inspire. Não ter a inspiração correta, certamente vai trazer dificuldades. E aí o texto já começa dizendo o seguinte: aqueles que não sabem deixar alguns ambientes vão ter dificuldades. Aquele que se assenta na roda, eu já expliquei como funcionava na época, no ponto de encontro, debaixo de uma árvore, perto de um portal, eles sentavam e conversavam, mas nem toda conversa era saudável, nem toda conversa era boa, e por essa razão, a pessoa precisa entender que a má influência gera dificuldades, e aí há uma certa esperteza dos maus que fascina. A gente não percebe a maldade, a gente só percebe a esperteza. Nossa, que inteligência, que astúcia, que mente brilhante, que sacada. E a gente olha para a criatividade, para a inteligência daquela pessoa e não percebe que há maldade por trás. Somos muitas vezes iludidos pelo fascínio da esperteza, mas não percebemos a maldade. Esse ambiente, por mais criativo que seja, certamente não é inspirador para uma família saudável. Aí tem o estilo de vida profano, o Salmo fala disso, um estilo de vida a ser seguido. Se há essa esperteza, essa criatividade, eu quero aprender com o fulano de tal, mas pode ser que eu não perceba o profano que está por trás, aquela maldade que carrega
aquela pessoa, aquele grupo de pessoas, e acaba não me fazendo bem. E há famílias que, por ingenuidade, convidam pessoas profanas para suas casas. E quando eu falo em profano, eu não falo apenas de alguém que não teme a Deus. Eu falo de alguém que gosta de maldade mesmo, e faz questão de disseminar maldade. E muitas vezes, por ingenuidade, as pessoas são atraídas, chamadas para dentro de casa, e há pequenos lá, e aí se ouve um falatório que não é agradável, uma pessoa falando sem filtro, não há discernimento, e há a influência dos pequenos. E o pequeno olha para o pai e diz: bom, se meu pai anda com pessoas assim, eu também posso. Vai para o colégio e faz as suas amizades. E aí o pai fica assustado: filho, com quem tu andas? Mas o pai anda com pessoas piores e tem prazer em estar na convivência de pessoas piores, imorais. Obviamente a gente não precisa se afastar das pessoas se isolando, a gente precisa tentar influenciá-las, claro que sim, mas muitas vezes não há nenhum intuito de influência, simplesmente de ter um momento divertido, de boas gargalhadas, e a gente acaba aceitando um estilo de vida que não é agradável a Deus, no nosso contexto familiar, ou até aqueles que debocham de tudo aquilo que é sagrado. Não se importam com o sagrado, fazem comentários, talvez não aquelas zombarias de muitas gargalhadas, mas sempre um comentáriozinho aqui, um comentário lá. E aquela atmosfera que era para ser saudável, não é. E aí a criança se desenvolve nesse contexto, muitas vezes porque os pais não têm nenhum filtro, não têm nenhum discernimento, não têm o entendimento que eles estão influenciando, ensinando aos filhos, permitem, toleram uma série de coisas, ligam a TV de manhã, e às vezes desligam 11 da noite, e lá passam um monte de programas, ou ouvem músicas ruins mesmo, e acham que não vai influenciar. Tem uma dancinha legal aí no TikTok, agora sim, vamos, que bacana, é um pouco mais ou menos, mas é engraçado, então vamos continuar assistindo, e aquilo lá vai influenciando a família, a gente perde o filtro, e toda a atmosfera que era para ser uma atmosfera adequada para o desenvolvimento do filho, se torna um ambiente hostil. E aí a gente tem dificuldades, meu filho não obedece. Pois é, mas ali no programa ninguém obedece ninguém mesmo. Naquele jogo lá é uma anarquia só. Como é que você quer que o teu filho obedeça? Se você tolera, libera as coisas. Como é que você quer ter uma reação positiva do seu filho, se você não tem a cautela de cuidar de detalhes? Aí o salmista falou o seguinte: felizes são aqueles que sabem dizer não, que percebem onde há conselhos maus, onde há exemplos maus, e onde há os zombadores do sagrado, que percebem que há maldade. Felizes, abençoados, agraciados são aqueles que percebem e têm a coragem de dizer não. Aí o texto continua: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E como ele fala pelo contrário, o que nós devemos entender? Que devemos buscar lugares onde os conselhos são positivos, são bons, inspiradores. Devemos buscar lugares onde há exemplos significativos, positivos, onde há uma comunhão, não de escarnecedores, mas uma comunhão edificadora, não só no momento de célula, aquelas 2 horas, que é importante também, mas buscar esses momentos agradáveis, para que haja comunhão, exemplo, conselho saudável, e de fato se preocupar, para que na minha casa, na sua casa aconteça isso. Aí eu te faço uma pergunta: quando foi a última vez que na sua casa houve de fato uma conversa gostosa, saudável, que você pudesse dizer o seguinte: essa conversa foi edificante para mim, para o meu filho, até para os bebês? Não conversar se vai chover ou não vai chover,
Se o adubo, o fertilizante subiu de preço, baixou de preço, soja subiu, baixou, milho, o algodão, o mercado, as vendas, a política, tudo isso faz parte. E toma as nossas conversas muitas vezes. Mas quando foi a última vez que a gente sentou para ter uma conversa edificadora com os nossos amigos? E falar assim, a gente vai evitar falar futilidades, a gente vai focar naquilo que de fato faz diferença. Meditar nesses princípios que trazem vida. Princípios que geram vida, conceitos que geram vida. Muitas vezes quando há umas rodinhas de conversa, a gente busca na astúcia uma dica, uma orientação em como talvez pagar menos imposto, em como talvez me dar melhor, em vender melhor. A gente quer dicas de mercado de trabalho. E muitas vezes esse meditar, conversar, refletir sobre a lei do Senhor é secundário, ou não acontece na hora da mesa, na hora do jantar, talvez pós-jantar, ou no acordar do dia. Como é que nós trabalhamos, lidamos com tudo isso? O que nós desejamos de fato? Cremos que se o nosso filho sentar na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam de Deus, aqueles que estão cheios de maldade, os nossos filhos vivendo nesse contexto, vai ser difícil eles acertarem na vida? Cremos que isso vai trazer consequências? Cremos que, assim como uma escola, o nosso lar pode ser talvez a maior influência negativa sobre a vida dos filhos, quando nós não nos preocupamos de fato com o bem-estar da família. Deus quer que nós vivamos ambientes inspiradores. E um ambiente inspirador, voltando à figura da árvore que está plantada junto ao riacho, que dá fruto no tempo certo, sua folhagem não murcha e tem o seu resultado. Lugar inspirador que gera frutos, que facilita, que ajuda cada um no seu crescimento, ajuda no frutificar, ajuda no vigor. A folhagem que não murcha tem a ver com vigor e traz êxito às pessoas. Se nós talvez tivéssemos a possibilidade de mensurar qual é a nossa influência dentro do lar, como nós aproveitamos os momentos de mesa, ou momentos de conversa com nossos filhos, talvez nós teríamos uma postura diferente. Muitas das vezes nós achamos que dar uma ordem, filho, faça isso, filho, faça aquilo, vai ser o suficiente para guardar o filho do mal. A Bíblia não diz, pai, dê ordens o dia todo para que teu filho ande no caminho do Senhor. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não fala assim, faça o seguinte, proíba todas as coisas, aí seu filho vai se dar bem. Diz lá, repita a lei do Senhor, fale das bênçãos que Deus tem dado, se ocupe com a palavra de Deus, ore, se mova naquilo que é inspirador, para que o seu filho vá bem. Um lugar de inspiração. Muitas vezes quando nós pensamos em lugares inspiradores, nós olhamos para a nossa família, e a gente diz o seguinte, como eu gostaria de ter nascido num berço de ouro, onde meu pai e minha mãe tivessem me oferecido tudo isso, mas eu não tive. É certo que muitos de vocês não tiveram essa oportunidade de estarem num lar abençoador, de fato abençoador, que lançasse você para o futuro e fizesse de você uma pessoa próspera. Muitos aqui lutaram, batalharam, erraram muito para encontrarem o caminho certo. Mas agora nós não podemos mais dar desculpas. Agora nós devemos olhar para a nossa vida e entender que a responsabilidade está conosco. Assim como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é assim, a minha esposa, se ela fizer a parte dela, os meus filhos se eles obedecerem,
aí sim a gente tem alguma possibilidade de servir ao Senhor. A Bíblia ela traz esse conceito: se eu decido ser influenciador, se eu decido servir ao Senhor, haverá uma influência, eu vou gerar um ambiente inspirador, que vai ajudar os pequenos a se desenvolverem e viver de fato a vida com Deus, e serem bem-sucedidos. A Bíblia, ela nunca diz: espere para que o seu cônjuge se converta. Alguém talvez esteja pensando isso: se o meu cônjuge se converter, aí vai ficar mais fácil, né? A Bíblia não fala, espere o seu filho chegar nos 15 anos, e aí você começa a trabalhar. A Bíblia diz: seja, quando? Sempre, em todo momento. Os nossos filhos precisam de lugares inspiradores, não só no colégio, não só quando estiverem na creche, não só quando estiverem na rua ou na escola dominical. Eles precisam que a casa onde eles estão se desenvolvendo seja de fato um lugar inspirador. E aí, como pais, nós precisamos ser criativos e pensar o que de fato a criança está necessitando e falar no nível dela o que ela precisa. E Deus vai nos ajudar, Deus vai nos capacitar. E aqui o texto é muito forte: as pessoas são como árvores que dão frutos porque elas estão no riacho. Ele não fala de uma possibilidade, uma probabilidade, ele faz uma afirmação: vai dar fruto sim, porque Deus está no comando e Deus vai dar essa graça. E aí o texto fala: e há outros que são como palha. Eles são como a palha, que já é carregada pelo vento. Eles demonstram essa inconstância, andam errantes, de acordo com o vento eles são conduzidos, até podem ir daqui para lá, mas não tem controle nenhum, porque o vento as carrega. Distante da bênção, e essa é uma parte forte do texto. Ele fala aqui do juízo, e fala assim, eles serão condenados, aqueles que vivem como palha. Não é só, não, você não tem então o privilégio que o fulano tem. Ele fala em algo muito mais forte, a gente precisa compreender isso. Por que Deus fala isso para mim? Porque eu preciso viver com responsabilidade. Por que Deus deixa claro isso? Porque nós precisamos entender a seriedade da vida. Porque a partir do momento em que o filho é levado pelo vento como palha, as preocupações multiplicam. E a gente precisa compreender isso e levar a sério. Mas enfim, o texto fala aqui dessa questão do juízo de Deus, e aí eu coloquei aqui o fato de estar distante da bênção de Deus. O primeiro juízo sobre a minha e a sua vida, quando nós vivemos de qualquer jeito, de qualquer forma, é que nós estamos longe da bênção de Deus. Nós pedimos pela bênção, clamamos pela bênção, queremos que Deus faça alguma coisa, nos esforçamos para ter algumas boas obras, para que Deus abençoe. Mas quando nós vivemos em desobediência, nós ficamos distantes da bênção. Ela não nos alcança. E aí muitas pessoas se frustram, acham que o errado é Deus, que o errado é o outro, que o errado é o cônjuge, que fulano de tal é o problema. E essas pessoas então vão num caminho que leva à destruição. E a gente vai percebendo isso em primeiro lugar na dinâmica familiar. E aí você pode pensar em alguém da sua família, ou não pense em alguém próximo agora, mas pense numa família que você conhece, e aí você vê que há destruição nela, ou não. Você conhece uma família na qual há destruição, e você percebe nitidamente que as coisas estão indo de mal a pior. O que acontece nessa família? Por que isso acontece? Por qual razão a desgraça está se instalando? Por que há o espírito de destruição naquele lugar? Por que as coisas estão indo de mal a pior?
Pode ser por um período, pode ser um momento, pode. Mas se elas continuam piorando, eu preciso me avaliar. Eu preciso analisar se a minha família é um lugar inspirador, se ela está debaixo da bênção ou fora dela. Eu preciso compreender a seriedade e a profundidade daquilo que Deus tem para mim. Eu não estou afirmando aqui que se eu estou 100% com Deus, que eu não terei nenhuma dificuldade familiar. Eu não estou afirmando isso. Mas eu estou dizendo que Deus abençoa os obedientes. E aí eu quero terminar com esse texto de João capítulo 7. O texto é um tanto maior. Eu vou ler o texto todo. Era o último dia da celebração da festa, versículo 37, capítulo 7 de João. O último dia da festa era o mais importante. E naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. E Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não tinha voltado para a presença gloriosa de Deus. Isso aconteceu mais tarde em Pentecostes, o relato nós temos na Bíblia. Aí Jesus se coloca de pé e diz o seguinte: quem tem sede, venha e beba. Aí a gente volta à árvore que está plantada junto ao riacho. O que as raízes dela fazem? Bebem daquele riacho. O que Jesus diz? Beba daquela água. E qual será o resultado disso? Se alguém tem sede, venha e beba. Como dizem, aí ele afirma, as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Falando da presença do Espírito na vida de alguém. Rios de água viva vão jorrar daquele que crê. E talvez você seja o único da sua família que creia de fato em Deus. Talvez você já tenha orado bastante para que houvesse uma transformação. A palavra de Deus nos afirma, dizendo que se eu fui de fato beber dessa água que é oferecida, se a minha raiz de fato está no riacho, eu vou dar fruto, ou haverá um transbordar do meu coração, rios, não um rio, rios de água viva vão jorrar do coração daquele que crê em mim. E aí eu quero concluir a reflexão, levando a gente para um posicionamento. Nós precisamos compreender, por mais que nós sejamos talvez o único da família que não conhece, que conhece a Cristo e que está lutando talvez diariamente, Deus está nos prometendo na sua palavra que rios vão jorrar da nossa vida. E não é um rio de morte, não é um rio de destruição, não é o rio da confusão, é o rio da água que vivifica, o rio da água que transforma. E a gente podia ler outro texto, Ezequiel 47, Apocalipse 22 e outros textos da Bíblia que vão afirmando por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Salmo 46, o rio transforma. E aí existe um desejo profundo no coração de Deus, para que você beba dessa água, para que depois o Espírito Santo flua através da sua vida, e que você na sua casa, no seu lar, na situação na qual você encontra, jorre uma água que vivifica.
E quando nós compreendemos essa verdade bíblica, esse absoluto bíblico, que por mais que talvez o cônjuge não creia, haverá um rio de água viva que vai jorrar. É água viva que vivifica, que vai transformar. E muitas vezes nós talvez pensamos assim: eu sou o único certo lá de casa, o único que não tumultua a família, o único que obedece a Deus. Às vezes a impressão nossa pode ser enganosa também, né? Mas às vezes a gente acha que a gente é o único, a vítima daquela cova de leões. Acusa todo mundo, todos estão errados, está tudo complicado, o pessoal não entende das coisas, a gente acusa, fala mal, critica, e não entende o princípio de que se nós bebermos da água, quando nós estivermos cheios da presença de Deus, haverá um rio que fluirá sobre essas vidas, que tem um efeito muito maior do que uma crítica, uma condenação, uma reclamação, e achar que é o único santo da casa. E aí talvez você precise olhar para o seu casamento agora e falar assim: eu quero ser um rio de água viva, não de lodo, de lembranças do passado, de muitas coisas ruins que aconteceram, de machucados, de ofensas, de maldades, de traições e outras desgraças mais, mas um posicionamento claro: eu vou ser um rio, eu vou me posicionar como rio, eu vou permitir que Deus preencha a minha vida, e eu vou ter a convicção plena que Deus vai transformar, não que eu seja o santo e todo mundo vai me copiar, mas haverá um fluir da minha vida para com o próximo, e isso gerará transformação, mudança de vida, conversão, levará as pessoas para perto de Deus, se a palavra de Deus é verdadeira, amém? É ou não é? Quando nós pensamos em mudar os pais, os pais às vezes não obedecem, né? Também tive essa crise lá em casa, meu pai não obedecia, a mãe também não. Às vezes os pais são insensíveis, complicados, não nos compreendem. Decida permitir que o rio flua através da sua vida. Tem um efeito muito maior do que ficar reclamando dos erros dos outros. Decida estar cheio da presença de Deus, medite nessas verdades de dia e de noite, para que você se torne como uma árvore que vai gerar frutos no tempo certo, cujas folhas não murcham, e tudo que fará dará certo. Quero, como falei, desafiar você a ser um rio de água viva. Sabe, essas reclamações, essas condenações, passar dias sem falar, carregar amargura no coração, brigar por qualquer coisinha, não é o adequado para que os pequenos se desenvolvam, cresçam e se tornem grandes homens, grandes mulheres, influentes no mundo afora. Essa dinâmica de casal conturbada só prejudica os pequenos, gera uma insegurança muito grande e faz com que a rebeldia cresça no coração deles. Sabe, quando a gente, como casal, não dá a devida atenção de edificar um ao outro, de estar ali para o outro, de desejar o bem ao outro, em permitir que Deus nos use para o outro, quando nós não compreendemos isso, os pequenos sofrem. Os pequenos muitas vezes estão inseguros, tentando chamar atenção, muitas vezes manipulam a sala de aula, porque em casa o caos é grande. Não é porque fulano ficou sabendo da dinâmica da sua família, não é isso. É para que haja uma reação, um posicionamento, uma compreensão da necessidade de trabalhar na nossa família,
não se assentar tanto aos sábios que não sabem nada, ficar ouvindo lá umas falas de pessoas que nem tementes a Deus são. Isso não é o nosso perfil. Nós temos fontes suficientes para receber edificação e edificar o nosso lar. O que nós precisamos talvez baixar um pouco o nosso orgulho, para estarmos abertos para receber, e depois vivemos de fato a restauração da nossa família. Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez, te dando graças, porque o Senhor tem uma promessa para nós nessa noite, de vivermos de fato algo novo, de sermos algo novo dentro da nossa família, de pararmos de esperar que o outro mude, que o outro faça, que o outro se quebrante, que o outro deixe de ser orgulhoso, a começar por nós, por mim, viver de fato essa plenitude do Senhor, para transbordar como um rio de água viva, para os filhos, para o cônjuge, para os pais, para qualquer pessoa que andar pela minha casa, para ser uma árvore que cresce, dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tem a sua recompensa. Pai, em nome de Jesus, agora eu quero repreender todo e qualquer espírito familiar, que esteja destruindo famílias, gerando promiscuidade, imoralidade, traição, brigas, contendas, confusão, amarguras. Repreendo em nome de Jesus, esses espíritos que têm destruído algumas famílias aqui há anos. Repreendo em nome de Jesus e declaro agora que essa família está aberta para ouvir a sua voz e se posicionar. Até porque se não se posicionar, não adianta nada a maldade se distanciar. E oro, Pai querido, para que nessa noite haja uma restauração de famílias, de casamentos e de relacionamentos, em nome de Jesus. Oro para que todo coração aberto receba agora um toque especial do Senhor. Todo coração quebrantado receba agora a ministração do alto, para algo novo do Senhor. E eu oro para que haja um derramar desse rio que vivifica, que transforma, que cura. Deus, eu sei que há muitas famílias aqui cheias de feridas, muitos adolescentes ainda, apesar do retiro, cheio de feridas, jovens cheios de feridas, recém-casados cheios de feridas, das suas famílias, talvez esperando um pedido de perdão de alguém. Perdoe e seja liberto dessa ferida, seja curado dessa ferida em nome de Jesus. Pai, eu oro para que haja cura de feridas da alma, Pai. Cure, Pai. Derrame o seu óleo precioso sobre esse lugar. Deus, aquelas pessoas que estão com lágrimas agora, estenda a cura, Pai querido. Ministre esses corações em nome de Jesus. Ministre graça, Pai. Tenha compaixão, Pai querido. Não abandone nenhuma família aqui, Pai. Não desista de ninguém, Pai querido. Continue falando, continue ministrando, continue tocando essas vidas. Oh Deus, tenha misericórdia. Derrame graça. Estenda a sua cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé. A gente vai cantar agora. Existe um rio. Você crê que existe esse rio? É você e Deus agora. Nem cutuque a sua esposa, seu marido. É você e Deus. Você sabe que tem esse rio? Que ele pode correr na sua casa, não importa o tamanho dela. E que
e Ele é poderoso para curar, para restaurar. Você crê nisso? E continuará fluindo através da sua vida para abençoar os seus familiares. Se você crê, então você canta. Vamos cantar? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Se você bebeu da água, se você abriu seu coração, se você falou sim para Deus, não importa a real situação da sua casa, Deus já está agindo. Você vai experimentar o novo de Deus. Deus já está agindo. Desejo uma ótima semana a todos, e que o rio continue fluindo na sua família. Um abraço à pessoa que está perto, palavra de bênção para ela.
uma ótima semana a todos. Quero beber do teu rio.